Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa de onde você esteja ouvindo a gente. Meu nome é Lucas, do Passaporte 201, a gente vai começar mais um Passapod agora. Não tenho meu parceiro Léo, que sempre está comigo aqui no Passapod, mas eu tentar substituir da melhor forma possível. Hoje aqui eu estou falando com vocês diretamente da Hungria, de Budapeste, meu país número 41 na volta ao mundo, e hoje eu trouxe para vocês para conversar com a gente aqui o Flávio. Vamos chamar ele daqui a pouco aqui, mas só contando um pouco a história dele. O cara está viajando, hoje já passou pela Europa no passado, na África também no passado, hoje ele está na Ásia, vai contar um pouco para a gente sobre tudo isso e a gente vai conhecer um pouco a história para ele. Sem mais delongas, vamos chamar ele aqui e a gente já faz a apresentação dele com ele na tela, que é melhor, né? Senhor Flávio, muito bem-vindo. E aí, Lucas, tudo bem? Primeiramente, Tudo... obrigado pelo convite. Alegria estar aqui com todo mundo. É, Isso aí, vamos aí conversar um pouquinho. Vamos que vamos, cara. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, a participação aqui com a gente, muito importante, muito legal. Comecei a seguir você no Instagram, cara, no ano passado, se eu não me engano, no final do ano passado. Alguém tinha me indicado, falou, você já viu esse perfil? Que legal. Eu comecei a ver e, cara, falei, não, preciso falar com ele aqui no Passaporte, não vai ter jeito. Chamei você e muito obrigado por aceitar, cara. Que massa, que massa. Não, o prazer é todo meu estar aqui. É um prazer gigante mesmo poder bater esse papo contigo. Vamos que vamos, então. Passaporte número 18. Quem vai carimbar ele hoje é o Flávio. Conta pra gente, então, Flávio, quem que é você? Onde você começou? Quem você era antes dessa aventura que está vivendo? Quanto está durando essa aventura? Quanto vai durar? Vamos ouvir um pouco de você. Primeiro, no começo, quem era o Flávio antes disso? Cara, o Flávio, antes disso, bom, primeiramente, eu sou uma pessoa muito espontânea, acredito muito no poder do pertencimento, por isso que tem o nome do meu Instagram, né, O Mundo que Pertenço, e justamente porque eu venho de um espaço de não pertencimento. Então, eu sou brasileiro do sul do país, ali, eu nasci no interior do Paraná, mas morei muito tempo em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho um lugar, um espaço físico que eu diga, essa é minha casa, porque eu sempre me mudei muito por causa de questões familiares e tudo mais. Mas essa região foi a maior parte assim dessa região foi onde eu morei, né? E aí, cara, bom, acho que para contextualizar, essa viagem que eu estou fazendo agora, nesse momento, é a segunda, né? Então, eu já fiz uma Tá. viagem assim, de longo termo, é, de ficar bastante tempo fora, há 8 anos atrás. E aí eu fiquei 2 anos viajando e agora eu já estou há 1 ano e 4 meses na estrada, 1 ano e 5 meses agora em maio. E então são dois Flávios, dois antes e dois agora e depois, né? Enfim. E aí acho que quando você pergunta quem era eu antes, eu vou resgatar quem era eu antes da primeira viagem, não Tá antes dessa bom, lá segunda atrás. viagem. Então, eu era um cara que não acreditava em mim. Então, assim, eu não acreditava no meu potencial, que eu poderia realizar alguma coisa. Então, quando eu digo que eu venho de um espaço de não pertencimento, é que eu cresci numa cidade de interior e por questões familiares, de presenciar sempre muita violência dentro de casa, de ter muitas questões ali, e também por eu ser um homem gay, eu passei muito tempo da minha vida não me aceitando e achando que eu era errado por ser como eu sou e também não me sentindo pertencente no lugar que eu vivia, assim, por não me sentir que ali era um espaço que me acolhia, sabe? Então demorou muito tempo da minha vida para eu começar a perceber o Flávio de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente. Isso aconteceu quando eu comecei a fazer faculdade, eu ganhei uma bolsa para estudar engenharia civil. E aí tem essa questão financeira também, que é legal dar um macro para as pessoas entenderem um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família muito simples, então eu sempre estudei em escola pública, minha mãe não tinha segundo grau até 45 anos, então assim, tem todo essa bagagem assim, social, emocional. E aí, quando eu ganhei uma bolsa para fazer engenharia civil ali em Santa Catarina, eu comecei a conviver. Na realidade, foi a primeira vez que eu percebi a, a possibilidade de viagem, assim, que não eram férias. Porque antes, para mim, viagem era somente tipo, férias, e para você fazer umas férias, você precisa de muito dinheiro. E eu me colocava dentro desse espaço de tipo, porra, eu não tenho muito dinheiro, sabe? Não, nunca vou conseguir fazer uma coisa assim. E também não era uma coisa que eu desejava, era uma coisa que eu deixava muito longe. E aí, na faculdade, foi quando eu descobri que existiam os intercâmbios. Aí, quando eu vi, tipo, intercâmbio, como assim? Alguém sai do Brasil para estudar e ficar um tempo fora? Pra mim era inconcebível, assim, tipo, como alguém faria isso, né? Pra quê? E aí, eu queria fazer, porque eu assim, achei máximo, assim, eu falei, cara, eu quero fazer isso também, só que eu não falava inglês, não falava espanhol, pô, nunca vou conseguir, né? Aí,
No terceiro ano de faculdade, eu conheci uma organização, provavelmente já deve ter escutado, a ESEC. Sim. E aí a ESEC, para quem não conhece, é uma organização que naquela época, estou falando aí um retrato de algo que passou ali em 2012, 2013, agora provavelmente a organização está diferente, mas eles trabalhavam com intercâmbios voluntários, que era tanto levar pessoas do Brasil para fora, quanto trazer pessoas de fora para o Brasil para trabalhar em ONGs, em organizações. E quando essas pessoas vinham para o Brasil, existiam outras pessoas que hospedavam elas. Então existia assim Uhum. como se fosse as famílias, né? A gente chamava de host family. E aí eu fui essa família de vários viajantes. E foi a primeira vez na vida que eu tive contato com uma pessoa de outro país, por exemplo. E foi ali que eu comecei a ver a possibilidade de fazer uma viagem, porque eu conheci pessoas que faziam viagens de baixo custo, eu conheci pessoas que faziam estilos diferentes de viagem que não eram mais essa questão de férias ou intercâmbio naquele quadradinho que a gente já conhece. Então, cara, o Flávio antes surge desse ponto, assim, né? E ali foi um ponto muito marcante de transformação, porque antes eu me colocava dentro de um espaço de vitimismo, de não conseguir, de não ter capacidade, de não me ver como alguém capaz. E aí, com Uhum. essa convivência com essas pessoas, foi quando começou a mudar um pouco a minha visão sobre mim mesmo, assim. E até quando eu saí do armário, eu comecei a me aceitar e me assumir da maneira que eu sou. Tudo aconteceu na mesma época. Então, foi uma avalanche muito grande de coisas ali que me transformou. E aí eu saí para viajar pela primeira vez em 2015. E aí essa viagem ela durou 2 anos. Era uma viagem que ela tinha sido programada para durar um ano e era uma viagem que era para ser um ano sabático. Então eu tinha guardado dinheiro, eu ia fazer uma viagem mais de baixo custo e para fazer isso eu ia fazer alguns voluntariados fora do Brasil. Com a Mas como ESEC. você com a ESEC, isso. E aí, como você muito bem sabe, né, planejamento é uma coisa, realização é outra completamente diferente. Oposto, Tudo mudou, inclusive. É. muitas vezes tudo mudou num período muito curto de tempo. Assim, antes de eu sair do Brasil, as coisas já foram mudando. Quando eu estava na estrada, as coisas também tipo, mudaram muito rápido assim, no planejamento inicial. E existiu um ponto em específico que foi muito transformador, que foi quando eu fui roubado. Foi muito doido falar isso, assim, né? Tipo, o cara foi roubado e isso foi interessante, assim, né? Foi muito, assim, porque, como eu te falei, né? Eu vim daquele espaço de que eu achava que eu não ia ter dinheiro suficiente, aí eu consegui juntar um dinheiro que eu pensei ser suficiente, e aí esse dinheiro que eu tinha, eu perdi todo ele quando eu estava no meu quarto mês de viagem, de uma viagem que eu tinha planejado de um ano. E aí, cara, esse momento mudou o Flávio completamente. Então, existem aí muitos Flávios nessa vida. E aí, o que aconteceu foi que eu tive que viajar sem grana, assim. Tipo, eu tive que viajar sem dinheiro, porque eu não tinha como voltar para o Brasil. Eu estava na Indonésia na época. Eu não tinha como voltar para o Brasil, não tinha condição. Nunca houve na minha família um espaço para eu, por exemplo, ligar para minha mãe e falar assim: ei, mãe, você deposita aí para mim 500 euros, porque eu preciso aqui passar o mês. Nunca aconteceu isso. Minha mãe me apoiou sempre de outras formas, mas não nesse aspecto. E eu também não conseguiria mais continuar viajando da maneira que eu estava viajando. E por mais que na minha perspectiva, na minha percepção daquela época, era uma viagem baixo custo, não era tão baixo custo assim. E aí foi quando, depois de muita coisa, assim, eu passei por muita culpa, enfim, depois posso até dar detalhes dessa história, mas depois que eu consegui acalmar minha mente um pouco, eu consegui pensar em possibilidades. E foi quando um dia, literalmente, eu digitei no Google como viajar sem dinheiro. E aí apareceu muita coisa, assim, tipo, muita informação. E eu falei assim, cara, é isso. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, esse Flávio, desse momento, é um Flávio que viaja dessa forma até hoje, né? Então, eu comecei a pegar carona, eu comecei a trocar trabalho por hospedagem e alimentação, cheguei a pedir comida, cheguei a pedir lugar para dormir em casa de pessoas que eu nunca vi, bater na porta da casa da pessoa para pedir para dormir ali. E aí eu voltei para o Brasil depois de mais um ano e meio de viagem. E aí foi muito, assim, a volta foi intensa demais, sabe, assim, tá de volta e entender tudo que tinha se passado, me entender e voltar para um cenário que nada tinha mudado. E aí uma das coisas que surgiram nessa época foi a ideia de escrever um livro. Então eu estou te dando um resumo muito rápido numa timeline da minha É, vida aí. tem uma pergunta rápida aqui. Não, ótimo, ótimo. É assim que é bom, assim que é boa conversa. Uma pergunta rápida. Você comentou comigo que o Flávio, antes dessa primeira viagem, era um Flávio, me tocou bastante essa parte que você falou, que era um Flávio que não acreditava em você mesmo. E você está Sim. falando que depois de 4 meses de viagem, quando você saiu para o Brasil, você já teve você ainda estava com esse perfil e você de repente no meio do caminho sofreu vamos dizer um acidente, né? Que é essa questão do roubo, que depois disso você acabou digitando e começou um processo de
crença em você mesmo para você conseguir fazer isso? Foi um processo mais brusco? Foi um processo um pouco mais lento que ele foi acontecendo nesses primeiros 4 meses de viagem? Quando que você falou assim, não, eu acho que eu consigo, eu tenho certeza que eu Cara, consigo viajar dessa forma? é, eu acho que essa mudança, ela aconteceu, acho que primeiramente essa mudança, essa decisão de acreditar em mim mesmo é uma coisa diária, né? Uhum, Para quem tem questões assim, que com autoestima e tudo mais, é sempre um trabalho diário, assim. É claro que perfeito. por épocas de vida, muitas vezes muito mais simples, muito mais tranquilo, e tem épocas que são muito mais difíceis. Uhum. Para te falar bem a verdade, assim, quando mudou muito a minha vida em relação a isso, foi quando eu me assumi e saí do armário. E isso estava justamente conectado com a época que eu estava tomando decisões de mudar, de viajar. Então foi essa, eu não tinha saído do Brasil ainda. Essa foi a primeira vez que eu Ah, comecei a sim. olhar para mim e gostar de mim, assim, tipo, me olhar no espelho e falar assim, caraca, você é um cara legal, você é um cara bonito, você é isso, sabe assim, tipo, me olhar com uma compaixão e com um alto apreço, muito maior do que eu tinha antes. Só que quando eu fui furtado, Lucas, e quando eu perdi a minha grana, e isso aconteceu porque foi uma falha minha, não foi assim, tipo, não foi uma mão armada, não foi nada disso, foi um furto, não foi um roubo, né? E todo esse sentimento que eu cultivei por muito tempo de negativo e tudo mais, ele veio numa avalanche enorme, assim, tipo, numa força muito grande, num momento muito específico que foi esse. Então, eu demorei ali, quando eu te falei ali, tipo, quando eu consegui acalmar minha mente, esse processo, do momento em que eu fui furtado até quando eu consegui pensar em possibilidades, foi muito intenso, assim, sabe? E foi momentos que eu estava dentro da minha mente, assim, tipo, voltando para tudo aquilo ali que eu achei que um dia eu já tinha passado por isso, assim, tipo, de não gostar de mim, de me sentir mal comigo, de me culpar. E eu acho, e assim, eu acho não, eu sei que comigo a culpa ela me paralisa. E eu fiquei por muito tempo paralisado por causa dessa culpa, por causa daquilo ali que aconteceu, num espaço onde eu estava em vulnerabilidade, completamente longe de casa e sozinho. Então, quando isso se passou lá, eu pude lidar com isso. E para lidar com isso, eu tive acho que uma porcentagem que entra nessa conta, que foi a ajuda de pessoas conhecidas. Que aí Uhum. depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre esse propósito até do meu projeto, né? Quando eu estava, literalmente, assim, quando eu fui furtado naquele mesmo dia, pessoas que eu nunca vi na vida, ou que nem sabiam o meu nome, começaram a me ajudar. E aí eu abro até um parênteses para uma anotação mental aí, de que eu não sei se elas começaram a me ajudar naquele momento, ou se eu comecei a perceber que elas estavam me ajudando, porque muitas vezes na minha Interessante. vida as coisas acontecem e por eu estar vivendo num automático, talvez eu não perceba a preciosidade daquele momento. Mas ali, como eu estava num espaço de muita necessidade, eu percebi e eu trouxe muita gratidão, talvez, mas muito assim agradecimento por aquilo ali que está acontecendo naquele momento. E foi realmente assim como uma ajuda para eu poder respirar e para eu poder pensar em possibilidades. Então, quando você me pergunta, né, tipo, em que momento que o Flávio começou a acreditar nele mesmo, assim, eu acho que isso é um processo diário, de novo, mas isso também é um momento ali de que quando eu tô com a minha mente um pouco mais calma, quando eu consigo olhar de fora a situação, assim, quando eu consigo ver as coisas de uma maneira mais tranquila, assim, né, com uma perspectiva diferente. Então, acho que, não sei se respondi a tua pergunta, mas acho que é isso aí. Não, respondeu. Acho que assim, o processo de autoleitura, ele demanda uma mente tranquila, uma mente calma. Eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer para a gente. Eu acho bem interessante isso, esse processo, que ele é muito legal. Eu, assim, eu digo também, acho que num nível um pouco menor, quando eu saí do Brasil, há um ano, vai fazer um ano agora, para iniciar esse projeto que eu estou vivendo, também vivi outra experiência fora do Brasil antes, mas eu acho que essa foi a minha maior transformação. Hoje, quem eu sou, pensar um ano atrás, eu era totalmente diferente. E eu concordo contigo. Eu, nos primeiros 2, 3, 4 meses de viagem, eu não vi tanta mudança com o Lucas que era antes do projeto em relação ao que eu sou hoje. E esse processo só começou a ser feito, essa mudança, e não é uma mudança em si, eu acho que é mais assim, a percepção da mudança que você acaba tendo diariamente, você percebe uma hora ou outra quando você está com a mente mais vazia. Então, esse processo de autoleitura que você precisa dessa mente vazia que você comentou, e eu tenho bastante. Me representa bastante isso também, entendeu? Eu me enxergo muito nessa situação. Mas muito legal. Isso você está falando de um processo que aconteceu há 8 anos atrás, né? Você comentou na sua primeira viagem. É isso, em 2015.
Em 2015. E aí você, 4 meses viajando com dinheiro, né, com o dinheiro que você tinha reservado, acabou percebendo que você não tinha mais dinheiro e você viajou quanto tempo depois nessa estaca zero aí? Então, eu viajei sem grana, basicamente. Eu viajei mais 7 meses. Eu viajei 7 meses com mais ou menos uns US$ 400. E, e aí eu consegui um trampo, e aí com o trampo eu consegui me reestruturar. Só que aí, cara, mesmo tendo dinheiro, assim, mesmo já tendo conseguido, tipo, juntar uma grana de O novo, estilo de viagem eu não muda. não mudou, assim, tipo, até hoje. Tá? Hoje eu tava pegando carona, por exemplo. Então, assim, tipo, e aí não mudou por quê? Porque eu percebi o quão incrível é esse tipo de viagem, assim, né? Então, tipo, agora falando já de uma realidade atual, eu já viajei muito, né? Então, tipo, já foi 2 anos lá que eu fiquei sem voltar pro Brasil, aí agora já tá mais 1 ano e meio na estrada. Então, vários países que eu visitei, várias coisas legais, bonitas, paisagens legais, bonitas que eu vi. Só que para mim tá chegando um momento assim que as coisas acabam sendo um pouquinho muito parecidas assim umas com as outras. E aí quando eu viajo de uma maneira mais espontânea, que é eu pegando a carona, que é eu ficando na casa de pessoas conhecidas, fazendo o Couchsurfing, que é essa plataforma de hospedagem solidária, quando eu faço isso, eu vivo experiências espontâneas e de uma maneira muito mais, assim, únicas e autênticas, sabe? Genuínas, né? Então, por exemplo, Genuínas. genuínas. Isso. Então, por exemplo, antes de ontem eu estava aqui em Phnom Penh, na capital do Camboja, e aí eu fiquei na casa desse brother, daí, tipo assim, a gente foi numa festa. Então, você começa a viver coisas, assim, que eu não viveria se eu tivesse somente ali para ver, por exemplo, um museu X ou o templo Y, ou Perfeito. alguma coisa assim dessa forma. Eu não critico quem faz isso de maneira alguma, mas são viagens diferentes, com propósitos diferentes, com experiências diferentes. Vamos falar um pouquinho mais desse estilo de viagem seu, porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo esse podcast é o que mais elas estão interessadas, eu imagino, porque realmente é um estilo de viagem que tem muita gente querendo entender. Você viajou aí, como você disse, 7 meses com basicamente R$ 2.000 aí nos valores de hoje. Tem gente que me pergunta quanto que eu preciso para viajar um mês, tal. O Flávio viajou 7 meses com R$ 2.000, gente. Então, assim, tem jeito de viajar. Vamos falar um pouquinho melhor desse estilo de viagem. Mas Hoje, ainda dando. hoje eu recebi uma mensagem, desculpa te cortar, Não, mas não, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu que ele tá para ir para os Balcãs, né? Eu já viajei por lá. Aí ele tava assim, Flávio, me fala um pouquinho aí como que é os gastos e tal. Eu tenho mais ou menos um orçamento de € 25 por dia. Será que eu consigo viajar por lá e tal? Aí eu respondi para ele assim, cara, eu sou uma péssima pessoa para dar esses parâmetros, assim, porque eu viajei os Balcãs. Eu viajei por 40 dias os Balcãs de carona, da Turquia até a Itália. Então, assim, eu passei por todos os Balcãs ali até atravessar para a Itália. E Aham. eu gastei em 40 dias R$ 80. Não, não é Então, tipo possível, assim, cara. Eu tô em Budapeste, que tô nos Balcãs, e eu já gastei R$ 80 ontem. Eu tô brincando. mas enfim, aí é muito curioso, assim, tipo, esse estilo de viagem, na realidade, é uma entrega, né? Então, assim, para mim, eu sair e me entregar para o que tiver que vir, sabe? Então, Perfeito. acontece de eu não gastar porque é uma consequência, na realidade, não é o objetivo. É claro que é uma consequência muito boa quando eu estou viajando há muito tempo e eu acabo não gastando muito, mas é uma consequência do que eu estou vivendo ali. Então, por exemplo, como que eu não gasto? O transporte, sempre de carona. Assim. Então, um exemplo mais recente, eu acabei de fazer o Vietnã mês passado e eu fiz o Vietnã inteiro, saindo de Ho Chi Minh até atravessar para o Laos. Então, eu subi todo o norte do Vietnã, passando ali pelo centro, visitei a Halong Bay, fiz tudo. E eu não gastei R$ 1 com transporte para me locomover entre cidades. Eu fiz tudo de carona. Então, assim, quando você pega carona, quando eu pego carona, eu encontro muitas pessoas. E aí essas pessoas, dependendo muito da perspectiva do país, dependendo muito da cultura desse país, ou a pessoa pensa que você é um quebrado, que você não tem dinheiro, que você está precisando de ajuda, que você vai morrer se ele não te ajudar ali. E aí, quando essa pessoa te ajuda, ela vai, tipo, te dar comida, vai te dar lugar para dormir, ela vai fazer de tudo para você. Ou ela sabe o que é carona e ela quer te ajudar porque ela entende esse estilo de viagem, ela acha massa e é assim que funciona e a pessoa quer fazer a rodinha girar ali, sabe? E aí, quando eu chego nos lugares, eu acabo ficando na casa das pessoas por meio do Couchsurfing. Eu acho que é a plataforma que eu mais uso hoje, que é essa plataforma de hospedagem solidária, que você pede para ficar na casa das pessoas de maneira gratuita e as pessoas recebem.
E sempre funcionou assim. E aí, além disso, eu tenho a minha barraca, né? Então aqui, por exemplo, do meu lado aqui tá a minha mochila, e aí aqui tá a minha barraca. Então, quando eu não consigo chegar a lugar algum, ou eu fico em um lugar X, eu acampo. Então, por exemplo, para atravessar a fronteira do Vietnã pro Laos, eu peguei carona com um casal, e aí a gente foi nessa cidade, que era a última cidade antes da fronteira, e aí eles perguntavam para mim, aonde você vai dormir? E aí eu já tava sem grana local, né? Não tinha mais dinheiro vietnamita, porque eu ia atravessar a fronteira no outro dia, assim, né? Daí eu falei assim, eu quero acampar. E aí eles me levaram pra acampar num parque. E aí, tipo, eu cheguei lá nesse parque. Era um parque dentro da cidade, assim, e geralmente eu não acampo dentro da cidade, eu acampo, tipo, fora ou na beira de estrada, assim. E aí eu comecei a olhar em volta e tal, entender se realmente dava pra acampar ali, eu descobri que era um cemitério. E aí eu acampei do lado do cemitério, assim, tipo, Isso já foi agora, você tá falando agora, essa foi semana. agora, foi 3 semanas atrás, assim, foi Nossa senhora. tipo agora. E aí, cara, tipo, é engraçado que as pessoas falam assim, mas você não tem medo, não tem medo. Véi, se você vê uma barraca do lado do cemitério da sua cidade, você vai lá incomodar o brother que tá dormindo dentro da barraca? Você não vai incomodar o brother que tá dormindo dentro da Você barraca. Você vai dá deixar o medo, cara né? Você não tem dormir, medo, você entendeu? dá medo nos outros. Essa é uma ótima estratégia também, já fiz isso algumas vezes. Vamos lá, Mas enfim. vamos voltar um pouco então, só para finalizar a parte lá de trás da primeira viagem, e depois eu quero entrar com bastante profundidade nessa questão do estilo de viagem, que eu acho muito interessante. Vamos primeiro para da última viagem. Você falou que você foi roubada na Indonésia. Quais foram os lugares que você passou nesses. Você comentou 1 ano e meio, né? A primeira viagem teve? 2 anos a primeira 2 anos, viagem. foi 1 ano e meio pós o roubo, né? Isso, isso. E quais lugares você Cara, passou naquela primeira viagem? ó, eu saí. O meu objetivo era Ásia, né? Eu queria muito conhecer aqui o Sudeste Asiático. E só que aí, por questão de logística e por questão financeira também, ficava mais barato ir para a Europa primeiro e aí pegar um voo separado para ir para a Ásia. Então eu fui para a Europa, conheci a Europa um pouquinho, depois fui para a Ásia, vim para cá, né, no caso, e aí eu fui para a Indonésia, fiquei ali 2 meses fazendo esse primeiro voluntariado que eu fiz, antes de acontecer a questão do furto. Aí eu estava em Bali, aí aconteceu o furto. E aí, quando aconteceu o furto, eu tinha que sobrou foi esses US$ 400 aí que eu falei, que é quase R$ 2.000. E sobrou também uma passagem que eu tinha já comprado e o visto que eu já tinha pago para ir para a Austrália. Então, eu tinha uma passagem da Indonésia para a Austrália, eu tinha um visto da Austrália pago, uma passagem da Austrália de saída para de novo para o Sudeste. E aí, como eu não tinha dinheiro para comprar outra passagem para nenhum outro lugar e eu precisava sair em questão do visto, eu decidi ir para a Austrália mesmo sem grana. E eu fiquei na casa de amigos lá por algum tempo. Depois eu voltei para o Sudeste Asiático. Aí foi quando eu comecei a pegar carona. Aí eu cheguei em Singapura e eu comecei a pegar carona até a Tailândia. Aí eu fiz tudo ali por terra. Aí cheguei na Tailândia e aí foi esse tempo que deu aí os meses que eu falei, que eu fiquei sem grana. Aí eu fui para Mianmar. E em Mianmar eu fiquei em Mianmar, morando em Mianmar por 8 meses, que foi onde eu consegui o trabalho. E aí eu morei lá 8 meses, e aí depois disso foi quando eu decidi voltar para o Brasil, só que eu não voltei direto, aí eu voltei para a Turquia, que foi quando eu fiz essa viagem dos Balcãs aí eu viajei de carona da Turquia até a Itália, e aí de lá eu peguei e voei para o Brasil. Daí eu cheguei no Brasil e aí foi uma confusão, assim, tipo, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E foi tão grande essa confusão que eu não consegui ficar no primeiro momento que eu cheguei. Aí eu cheguei e saí para viajar de novo, porque uma outra coisa assim que me deu esse gatilho de viajar de novo logo na sequência, que foi o seguinte, tipo, na época eu não fazia nada de criação de conteúdo, assim, eu postava foto no meu Instagram e era isso. Assim. De vez em quando eu escrevia alguma coisa sobre o que eu estava vivendo. E aí teve algumas vezes que eu escrevi sobre essas experiências que eu estava vivendo de carona, de conhecer as pessoas e tudo mais. E muita gente criticava, falando assim, tipo, mas se você pegasse carona aqui no Brasil, você iam deixar só a sua cueca, iam deixar só, tipo, você deixar você não sei o que, não sei o quê. Tipo, com essa perspectiva de que o Brasil é um lugar extremamente perigoso. E eu não tiro essa percepção das pessoas, porque realmente o Brasil pode ser muito perigoso, sim, mas eu não acho que isso é geral, assim, eu não concordo, né? E eu não concordei muito naquela época, e aquilo me incomodava muito, e aí eu decidi viajar ao Brasil de carona também. Aí foi quando eu saí ali de Santa Catarina, eu morava em Itajaí na época, e aí eu fui até Buenos Aires de carona, então passei ali por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cheguei em Buenos Aires, aí voltei pelo Uruguai, e aí isso levou aí mais alguns meses de viagem, aí foi quando eu realmente, tipo, eu cheguei e falei, não, agora eu vou acalmar aqui e ver o que eu vou seguir, né? Então esse foi o primeiro roteiro. Foi um roteiro
não foi uma coisa muito planejada, foi acontecendo. E aí agora esse segundo roteiro também está acontecendo a mesma coisa. Então, eu tinha planejado uma coisa, E já tá virando outra coisa. uma pergunta que deve estar todo mundo pensando, assim como eu. E a faculdade de engenharia civil? Você saiu no meio da faculdade, quando você voltou, você terminou ela? Não, não. Eu terminei primeiro a faculdade. Aí eu trabalhei, aí depois eu saí. Ah, entendi. Você fez a ESEC Porque eu pós faculdade. pós, isso, aham. Eu conheci a ESEC ali num ano antes de eu me formar. Aí eu fiquei trabalhando na ESEC no Brasil como voluntário por 2 anos, que foi esse tempo até eu me formar. Aí eu me formei, aí eu trabalhei, e até foi, tipo assim, a engenharia civil e a faculdade, ela veio também como um incentivador financeiro, assim. Então, tipo, quando eu me formei, eu consegui trabalhar, e aí eu consegui pagar a escola de inglês, eu consegui guardar dinheiro. Então, tipo, precisou dessas etapas. Então, eu saí na metade de 2015, mas eu me formei no início de 2014. Então, foi mais ou menos isso. Aí, quando eu voltei incomodado, porque uma das grandes mudanças que essa vida sem grana me trouxe, Lucas, foi analisar as minhas decisões que eu fazia na minha vida. Então, por muito tempo, eu fiz decisões pensando exatamente e unicamente em quanto aquilo iria me render financeiramente. E fazer engenharia, apesar de ter sido uma bolsa e tal, também estava nisso. Ter trabalhado como engenheiro também estava nisso. Aí eu voltei para o Brasil e eu percebi assim, cara, eu viajei, eu vivi por muito tempo sem grana. Eu não quero mais ter essa perspectiva de que eu preciso trabalhar para fazer grana somente, sabe? Eu quero que o dinheiro seja uma consequência. E eu consegui fazer isso, eu consegui mudar de área. Então, eu saí da área de engenharia civil e eu comecei a trabalhar na área social. Então, como eu sempre gostei muito da parte de voluntariado, gostei muito da parte de terceiro setor e tudo mais, aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar nisso. Eu comecei a trabalhar numa ONG e aí eu mudei a minha carreira, né? E aí, junto com isso, veio também a questão do livro, da escrita e desse projeto que eu tenho agora, que eu estou dedicando aí 100% do meu tempo. Legal. Então a gente está falando aí, depois quando você voltou, você começou a trabalhar nessa área social e você ficou nessa área durante esses 8 anos, no intervalo aí entre as duas viagens, certo? Isso. Uhum. E aí você começou esse... 5, no caso, né? Porque 8 anos foi quando eu comecei a viajar, aí eu fiquei 2 anos fora, São aí eu tive 6 anos. 5, 6 ali. Uhum. Entendido, entendido. Então, beleza. Então, você ficou esses 6 anos e aí começou. Então, vamos falar primeiro desse primeiro assunto que eu trouxe para a gente falar aqui hoje, antes de entrar no estilo de viagem, que é o seu livro. É o livro Mundo que Pertence, que você escreveu, e você disse que começou esse projeto no Brasil ainda. Me explica um pouquinho qual que é o livro, conta um pouquinho para quem está ouvindo também do seu livro, faz até o jabá do livro para Ah, vender também, porque aqui é um canal de venda também. não, então, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu voltei para o Brasil depois que essa viagem terminou, dentro desse espaço de incomodação que eu estava sentindo, de tipo, querer viajar ao Brasil de novo, querer sair e tal, veio também uma incomodação de pensar assim, cara, eu tenho uma puta experiência que eu vivi e que eu quero compartilhar. Porque eu acredito que o que eu vivi, não por falar dos lugares, incríveis, que eu passei, não, mas pelo tipo a transformação interna que eu tive, esse processo de autodesenvolvimento e essa grande conexão de poder acreditar nas pessoas, de poder, tipo, basicamente depender das pessoas muitas vezes, né? E conseguir me virar e acreditar e confiar. Então, essa parte da confiança, né? Então, quando eu saio para pegar uma carona, o que mais descreve um dia como esse é entrega e confiança, né? Entrega para o que tiver que vir e confiança de acreditar que vai vir coisas boas. Então, esse sentimento, assim, eu queria muito compartilhar, só que eu não sabia como fazer isso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, uma amiga minha, na época, a Thaís Cardoso, ela tinha um canal de intercâmbio, acho que hoje ela não está mais nisso. Ela estava fazendo um projeto de educação independente, assim, ela estava compartilhando, chamando pessoas para compartilhar experiências e tal que não aprendem na escola ou na faculdade. E aí ela me chamou para dar uma palestra. Eu falei assim, tipo, cara, mas o que eu vou falar lá e tal? Eu nunca tinha feito isso antes. E aí eu falei assim, tá, beleza, vamos lá, vamos lá. E aí eu peguei um monte de fotos da minha viagem e coloquei numa forma de uma apresentação, considerando as experiências mais marcantes. E eu comecei a contar para as pessoas lá naquele dia, e aí algumas coisas aconteceram naquele dia, assim, algumas coisas muito mágicas, assim. Porque eu dei essa palestra em Balneário Camboriú, e eu morava em Itajaí, então Balneário Camboriú e Itajaí, ali, para quem já foi para essa região de Santa Catarina, é muito próximo uma cidade da outra. E como eu morei lá há muito tempo, eu pensei assim, cara, eu tô fazendo um evento aqui que eu vou contar uma experiência que eu vivi e vão vir meus amigos, né?
E aí, quando eu cheguei para dar essa palestra, tipo assim, tinha alguns amigos meus, mas a grande maioria eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida, assim, que eu não sabia nem o nome. Então eu pensei assim, putz, o pessoal se interessou por uma história que eles nem sabem quem eu sou e tal. E aí, esse foi a primeira coisinha assim, que aconteceu nesse dia. E aí, a segunda coisa que aconteceu foi quando terminou, que a galera tava assim, tipo, meu, que massa que você viveu e tal, essas pessoas, assim, foi muito legal. E muitas dessas pessoas falaram, tipo, ah, Flávio, você poderia muito escrever um livro, né? Você poderia muito compartilhar de uma maneira de um livro. E aí, Lucas, desse dia, foi 2017, até 2019, eu passei aí 2 anos criando coragem para ver esse projeto como um projeto que poderia realmente sair do papel ou entrar no papel, né, e aí para o mundo. E aí, somente em 2019, quando eu estava finalizando, porque eu voltei a estudar também, né? E aí, quando eu voltei a estudar, nessa mudança de carreira, eu fiz uma faculdade, não, uma pós-graduação de empreendedorismo e negócios sociais. E aí, dentro dessa pós-graduação de empreendedorismo e negócios sociais, na entrega final, eu precisava entregar um projeto de empreendedorismo e que tivesse um impacto positivo na sociedade. E aí, a entrega foi o escopo e a intenção do livro, assim, do livro de um projeto de mídia, que hoje é o meu Instagram, que é as minhas redes sociais, no caso, né? E aí, por que que eles foram entregues como um projeto de impacto social? Porque essa questão da confiança, de novo, sabe, Lucas? Quando você lê meu livro, eu trago muitas reflexões de viagem, mas eu trago também muito um olhar para, tipo, putz, olha só como existem pessoas boas no mundo. Olha só como essas pessoas boas estão dispostas a ajudar a partir do momento em que você se abre para essas pessoas de uma maneira vulnerável, ou pode pedir, ou pede ajuda, ou você se deixa conectar, né? Então, assim, eu trago isso a partir das experiências de carona, de ficar na casa das pessoas que eu vivi e que aconteceram de uma maneira muito fluida e que aconteceram de uma maneira em que em nenhum momento eu me senti em risco de vida, digamos assim, né? Sempre eu me senti ao contrário, muito protegido e muito bem cuidado em qualquer lugar que eu estivesse passando. Então, eu trago muito isso dentro do meu livro. Então, eu acredito que a partir do momento que você lê uma coisa dessa, ou que você me segue nas redes sociais, no meu Instagram ali, o Mundo que Pertence, ou você lê o livro que também se chama O Mundo que Pertence, você pode despertar dentro de você um pouco mais de confiança nas pessoas, um pouco mais de confiança no desconhecido, um pouco mais de confiança no próximo. Então, esse era o projeto de pós-graduação que eu entreguei. E aí, em 2020, essa viagem que eu estou fazendo agora, que ela, na realidade, ela tinha sido programada para ser feita em 2020. Aí veio a pandemia, eu não fiz a viagem e era para eu ter viajado literalmente assim, no dia 18 de março. A gente entrou em lockdown, acho que no dia 8. Então, foi assim, tipo, 10 dias antes da minha Nossa. viagem. Então, assim, eu tinha feito até, sabe assim, quando você vai no mercadinho e compra os biscoitinhos que você vai comer dentro do avião? Eu já tinha feito isso. Eu já tinha feito até isso. E aí tudo não aconteceu, né? Nossa, E cara, mas aí, que pensamento na hora. cara, foi muito doido, assim, porque primeiro eu achei que ia ser temporário, né? Como todas as pessoas acharam, né? Ah, vou ficar aqui um tempinho, daqui a pouco eu vou estar podendo viajar. E aí não foi, e aí o que eu fiz foi eu usar desse tempo que eu tinha, porque daí eu estava já desempregado, porque eu tinha pedido a saída do meu trabalho, eu já tinha entregue meu apartamento, estava morando com a minha mãe, e eu tinha uma grana guardada para essa viagem que eu estou fazendo agora. Eu falei assim, cara, quer saber? Vou investir em mim, e eu precisava de tempo para escrever meu livro, porque o livro não estava pronto, só a ideia do livro, o escopo tinha sido entregue, mas ele não estava pronto. E aí eu peguei o ano de 2020 e escrevi meu livro. E aí o meu livro, eu tenho muito orgulho desse projeto, Lucas, porque ele foi um projeto totalmente independente. Ele é um projeto que eu fiz por meio de uma campanha de financiamento coletivo, a publicação, e que aconteceu durante a pandemia. Então, assim, tipo, em setembro eu terminei de escrever o original, em novembro eu fiz a minha campanha e eu consegui arrecadar aí R$ 27.000 em 30 dias com 300 pessoas de 14 países diferentes. Então, assim, tipo, foi incrível isso que aconteceu, assim. E aí, em 2020, eu publiquei, consegui fazer a distribuição. Então, se você que está escutando a gente aí e quiser ter acesso a esse material, você pode encontrar tanto a versão física do livro pelo meu site, né, que é www.omundoquepertenço.com, ou você pode procurar uma versão digital diretamente na Amazon. E aí no meu Instagram também, se você acessar, tem lá os links, tudo certinho na Eu bio. vou deixar os links também na Então, descrição aqui do Spotify, vou deixar os links na descrição do YouTube. Quem estiver assistindo assim, não importa a plataforma, também vou deixar fácil para vocês verem os links aí, porque com certeza. Inclusive, quem for no Instagram do Flávio, vai ver que ele coloca ali, né? Que ele compartilha gentilezas por aí. Né, que ele compartilha gentilezas do mundo todo como forma da sua viagem, do seu estilo de viagem. Isso é muito interessante, né? Esse foco que ele dá nisso, eu acho muito bacana.
Muito legal, Flávio, muito legal. Me conta depois um pouquinho mais do livro em si, mas aí eu quero entender um pouco. Você disse que você ia escrever o livro, você acabou não escrevendo, e você teve essa ideia da segunda viagem, que é a viagem que você está fazendo agora. A sua ideia, então, inicial, antes da pandemia, era de viajar escrevendo o livro sobre a primeira viagem. Isso. Mas só na minha cabeça que eu ia conseguir fazer isso, né? Porque óbvio que não deu certo, óbvio que não daria certo, né? Só a gente sabe como que é uma vida de estrada. Não, E claro. aí, depois que eu escrevi o livro, eu percebi assim, tipo, cara, é impossível eu conceber a ideia de ter feito isso na estrada, assim, porque eu passei literalmente, assim, tipo, 9 meses só escrevendo, assim, eu tinha meta de escrita, eu entrava, era um trabalho, assim, eu entrava para escrever às 8 horas da manhã, parava às 6 da tarde, então, tipo, eu coloquei essas regrinhas para eu conseguir realmente já tirar ali do papel, ou colocar no papel de novo, né? Ah, que legal. Eu tava pensando nisso assim, obviamente a gente não pode nunca associar a palavra sorte à pandemia. Não vou dizer que foi sorte que a pandemia veio, porque não dá para falar isso de forma alguma, mas no seu caso teve esse ponto positivo, dentre vários negativos do mundo todo da pandemia, que você conseguiu ter tempo hábil para escrever o livro, sem trabalho e, bom, morando com a sua mãe, numa casa tranquila, etc., para você conseguir fazer isso, certo? Sim, foi isso mesmo. Eu também acho que não falo que foi sorte ou qualquer coisa assim. Eu acho que a gente precisa respeitar muito tudo que aconteceu. Mas o que eu digo assim é que diante de tudo que aconteceu, eu tive uma oportunidade de colocar Perfeito. Oportunidade é a melhor palavra. projeto um projeto aí afora, né? Também não foi fácil, assim, porque dentro de casa aconteceu muitas coisas, por mais que eu estava justamente pelo fato de eu estar morando com a minha mãe. Teve toda essa questão de convivência. Minha mãe trabalha na área da saúde, né? Minha mãe ela é técnica de Ah, enfermagem, então teve toda essa questão assim de acompanhar o desgaste dela, enfim, né? Mas todo mundo sabe como é que foi essa pandemia para cada um, né? E aí foi isso. Assim, eu escrevi em 2020 e aí já está com 2 anos o livro no mundo. maravilha. Então tá bom, E gente. aí Vocês no livro, até que você comentou, né, para eu explicar um pouquinho o que está no livro em si, né? O livro eu conto a primeira viagem. Então, assim, eu começo ele no dia que eu saí do Brasil e eu termino ele quando eu estou voltando ao Brasil. Só que quando você lê, eu faço muito link ao Flávio antes, né? Porque é importante trazer esse contexto. E também eu faço muito links a questões de reflexão. Assim, ele é um livro, eles são é uma história, né? Ele não é um guia, ele não é nada assim. Ele são várias crônicas da viagem, das experiências que eu vivi, e ele tem uma lógica. Então não é um livro que você vai ler ele e cada parte tem uma história, assim. Não, não. Ele é um livro que é importante você começar ali e terminar ele para entender todo o contexto. Maravilha, maravilha. E a pergunta que todo mundo quer fazer para você está na segunda viagem. Vai sair Mundo que Pertence 2 ou não? Cara, olha a pressão, hein? Olha a pressão. Não, mas tem muita gente pedindo, assim, tem muito, tá até bem legal, assim, né? Tem várias, essa segunda viagem, bom, você já fez aí, né? Você tá também na segunda vez aí fazendo uma coisa diferente, é um projeto diferente, mas eu sei também que você tá na estrada aí de novo. Cara, essa viagem, ela tá muito diferente, tipo, pra mim, ela tá muito mais profunda, eu diria, assim, sabe? Porque a primeira viagem eu saí com uma cabeça muito tipo, de aproveitar, de viver o mundo, assim, tipo, pô, eu tinha 25 anos, né? Era bem mais novinho, agora eu tô com 31. Então, dessa vez eu percebo que eu tô muito mais crítico socialmente, assim, de perceber as nuances do mundo, das questões sociais. Eu estou me colocando dentro de espaços que me tiram do conforto muito mais ainda, não somente no conforto físico, mas no conforto emocional. Então, por exemplo, viajar pela África, como você citou, ter passado aí 2 meses e meio na Índia, foram dois lugares assim que foram emocionalmente muito fortes. Assim, tipo, são viagens que, para mim, quando eu saí assim, caraca, o que está acontecendo? Teve a África, por exemplo, eu saí de cansado. Assim, cara, para viajar aqui eu preciso eu acho que eu vou precisar férias entre as viagens, assim, sabe? Mas sobre escrever um próximo livro, eu não estou fazendo isso agora. Para que próximas pessoas? Como eu disse, é muito difícil escrever durante a viagem, mas eu também sinto que eu preciso da história concreta, assim, que é a mesma coisa. O primeiro, eu só fui ter, e aí foi muito bom eu ter levado um tempo para escrever, porque eu consegui olhar para aquela época de uma maneira muito mais analítica, né?
tanto interiormente quanto com as coisas que eu vivi por fora e tal, as coisas que eu estava vendo. Então, eu acredito que sim, quando eu voltar para o Brasil, eu vou pensar na possibilidade de escrever um segundo livro, mas, enfim, deixa aí, né? Se você quer saber, se segue a gente lá no Instagram que a gente vai estar postando. Perfeito. Eu vou deixar aproveitar, inclusive, esse gatilho esse gancho seu para falar sobre isso. Na verdade, quem está ouvindo a gente aqui pelo podcast, se você gosta do nosso material, se você gosta do nosso conteúdo, a gente fez o podcast com a intenção realmente de inspirar vocês e de mostrar histórias de pessoas, histórias reais, de viajantes brasileiros que estejam no mundo inteiro, para mostrar que é possível viver uma vida na qual você não tem que ser colocado na pressão social de ter que fazer o que a sociedade espera de você, que você consiga fazer realmente o que você quer. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da nossa jornada, ajuda a gente, pelo menos, com avaliação aí no Spotify ou na plataforma que você esteja assistindo. No YouTube, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, porque isso ajuda bastante a gente aqui do podcast, tá? Continuando aqui, voltando para a história do Flávio. Então, Flávio, vamos lá, fechamos a parte do livro, vamos entrar agora no mundo que pertence, o atual, no seu projeto de redes sociais, o que você está fazendo nesse exato momento aí, querer entender a sua viagem. Cara, tem um vídeo, eu até recomendo para quem estiver depois acompanhando aí, de ver no Instagram sobre a retrospectiva de 2022 do Flávio, que me arrepiou inteiro só de assistir aquele vídeo, todos os momentos que ele fala do que aconteceu do janeiro até dezembro do ano passado, e obviamente já estamos no mês 4 aí de 2023, deve ter acontecido mais coisa, mas eu queria comentar alguns momentos especiais disso aí, queria que você falasse pra gente, queria ouvir da sua boca aí um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu no passado, os momentos mais importantes, os que você lembra com mais carinho, os que você lembra com menos. Por exemplo, tem uma hora que você fala que você presenciou a morte de perto, né, de frente com a morte, no momento, e até circula um homem que está na cachoeira, se não me engano, na Chapada Diamantina. Explica um pouco pra gente, fala um Uhum. pouquinho, cara. Tô falando demais aqui, quero ouvir mais. Vamos lá. Então, bom, essa viagem, ela, como eu falei, né, estava planejada ela para acontecer em 2020, aí não aconteceu e ela foi postergada, só que ela foi postergada incerta. Eu não tinha certeza se eu ia fazer ela mais, mas as passagens, como eu já tinha comprado e eu não consegui reembolso, elas existiam e elas vieram em 2020. Mas antes disso, a decisão de voltar para a estrada aconteceu em 2019. E aí ela foi postergada também, e quando chegou 2021, quando eu já tinha sido vacinado e tal, eu pensei assim, não, agora chegou a hora. E aí, Lucas, eu comecei a viajar no Brasil com o projeto do livro, como eu já tinha ele pronto, ele já tinha ele, tipo, impresso e tudo mais, eu falei assim, vou viajar aqui agora para lançar esse livro para outros lugares, porque eu tinha feito um lançamento em São Paulo e, não, desculpa, em Curitiba e em Itajaí, mas era meio de pandemia, assim, eu nem vi as pessoas direito, só entreguei o livro para as pessoas, né? Eu falei assim, não, agora eu quero fazer evento, quero ver as pessoas, quero conversar, quero, tipo, estar mais perto dos meus leitores. E como já tinha passado aí um ano, foi muito bacana. Porque daí eu comecei a viajar e fui para o Rio, São Paulo, fui para Salvador, fui ali para o Sergipe, para Minas Gerais. E eu viajei com uma mochila. Hoje eu tenho uma mochila, essa aqui de novo, na minha mochila ali, ela tem 36 litros, é que eu estou viajando no mundo. Mas lá no Brasil eu tenho uma de 70 e eu estava viajando com ela com 35 livros dentro da mochila e eu ia para lugares e ia tipo vendendo livro na rua e tal. Então foi assim que começou a viagem, lá em dezembro de 2021. E aí eu fiz esse rolê e em abril essa passagem aqui existia. E eu falei assim, cara, vou, não vou, vou, não vou. E eu acabei decidindo vir por porque eu queria, sim, mas existia uma outra razão aí, que é uma razão mais da minha espiritualidade, que acho que nem vem ao caso assim, mas foi um gatilho para eu poder sair do Brasil na época. E aí, quando você me pergunta os melhores momentos, assim, os melhores e não dos tão melhores momentos de 2022, 2022 foi um ano muito intenso para mim, né? Então você citou aí a questão da situação lá da cachoeira, né? Eu acho que quando a gente viaja, existem algumas coisas que podem acontecer e que a gente não leva muito no cálculo, mas elas podem acontecer porque é algo da vida, né? Que é a morte, por exemplo. Né? Então, assim, muita gente tem medo de, se eu estiver viajando, alguém na minha família falece, alguma coisa assim. E aconteceu comigo de uma pessoa que eu estava com ela no dia ela morrer afogada do meu lado, assim, né? E foi uma pessoa que eu tinha recém conhecido, tipo, uma pessoa que inclusive foi eu que convidei ela para dar esse rolê e aí aconteceu isso. E, então, acho que esse foi assim, um dos momentos mais intensos do meu ano de 2022, porque a morte é um tabu aí muito grande, eu acredito, para mim, quando venho nessa bagagem de
de cristianismo e tudo mais, assim, que é a minha bagagem de religião e tal. Então a morte, muitas vezes eu nunca falava sobre morte, eu não conversava sobre morte com as pessoas da minha família próxima que faleceram, foi tipo meu avô e um primo, mas isso nunca foi um tópico muito de ensinar mesmo, assim, né? E eu acho que isso é uma crítica até que eu tenho para o nosso tipo de cultura, né? Então a gente não conversa sobre isso no Brasil. E é importante, né? Tipo, por exemplo, eu estou viajando com uma pessoa e a pessoa morre, o que que eu faço? Né? E foi o que aconteceu comigo. Então, teve esse momento e foi muito intenso, Lucas, mas eu acho que foi intenso assim num processo muito grande de entendimento sobre o ciclo que é a vida. Né? Se a gente vive a morte, a gente sabe o que é a vida e a gente dá muito mais valor na vida. E eu só tive mais certeza de que o que eu estou fazendo é algo que eu quero realmente fazer. Porque justamente ali, depois que eu vivi aquilo, eu me questionei assim muito, assim, tipo, o que eu mudaria na minha vida nesse momento se eu soubesse que eu iria morrer igual esse rapaz aqui de 35 anos que acabou de morrer do meu lado, né? E aí a resposta foi nada, assim, eu não mudaria nada. Então eu fiquei muito feliz de eu ter a certeza de que eu estou caminhando no caminho certo. E, enfim, e aí isso é um assunto assim, bem filosófico que eu tenho, mas foi algo muito intenso aí que eu vivi. E ele foi reforçado, por exemplo, quando eu estava já fora do Brasil, quando eu estava em Varanasi, na Índia. Não sei se você já foi para a Índia. Não, ainda não. Não, então boa sorte. Mas quando eu estava em Varanasi, na Índia, Varanasi, para quem não conhece, é o lugar da Índia onde acontecem as cremações. E para a religião budista, não, para a religião hinduísta, Hinduísta. é isso. Eles, ah, a cremação é um processo de passagem, né? E ali em específico é uma cidade sagrada. Então as pessoas vão para lá para que elas morram nessa cidade. Então, se você sabe que você está próximo da sua morte, você vai até essa cidade para que você morra ali, para que você seja cremado e para que as suas cinzas sejam depositadas no Rio Ganges, que é beira de rio. Então eu fui para lá e eu tive esse contato também com essa questão da morte e tal, porque a forma que eles lidam com isso é muito diferente da maneira que eu aprendi a lidar durante toda a minha vida, né? E foi muito bonito viver isso, de perceber de novo, igual eu percebi lá em fevereiro, quando eu estava nessa situação, que a morte é somente uma passagem. A gente está ali num momento que é natural de um corpo, de qualquer corpo, dos nossos corpos, que vai chegar um momento que a vida ali não vai existir. E para o que eu vivi ali em Varanasi, ver a maneira que eles lidam, a forma que eles fazem as celebrações, as cremações e tudo mais, esse assunto pode até ser pesado para você que está escutando, mas é um assunto muito importante para a gente refletir. Para a gente refletir sobre esse momento que pode possivelmente chegar e refletir, principalmente, como eu disse, sobre a nossa vida, sobre o que a gente está vivendo, se a gente está fazendo valer a pena. E isso eu não estou falando de uma maneira utópica, né? Clichê de carpe diem, né, de viver o momento e tal, mas eu estou falando de uma maneira de não arrependimento, né, de, é claro, a gente precisa muitas vezes tomar decisões que a gente não quer, porque a gente tem uma necessidade e tudo mais, mas acho que o tempo que essas decisões duram, o tanto que a gente faz para mudar, o tanto que a gente faz para ser feliz, porque para mim felicidade não é algo que eu estou buscando, mas é algo diário, é algo que acontece no dia a dia e que também não significa que se eu estou triste eu não estou feliz, né? Porque a tristeza e a felicidade, eu acredito que a felicidade é um estado de espírito e a tristeza é uma emoção, como a alegria, né? E então acho que é isso, assim, da gente se perceber dentro desse espaço que é o universo. Enfim, talvez dê uma viajada aqui, mas desculpa. Não, maravilha, cara, maravilha. Achei. Eu tô até arrepiado com essa frase que você comentou. A felicidade é um estado de espírito e a tristeza é uma emoção, assim como a alegria. Então, você pode sim estar feliz e, por um momento, estar triste. Isso eu acho que é bem bacana e bem interessante as pessoas ouvirem isso. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. E eu acho que até colocar um ponto aqui para voltar um pouco no seu planejamento dessa viagem que você comentou agora, que você está fazendo agora, perdão. Você comentou comigo, boa sorte quando você falou de Índia, né? Acho que deixa para deixar as pessoas ouvirem também isso. Acho que é bacana porque para a gente, nascido e crescido no Brasil, a gente vive uma cultura próxima à brasileira. E qualquer lugar que a gente vá do mundo, na qual a cultura, seja uma cultura religiosa, seja a cultura, os próprios costumes, etc., a gente acaba vivendo um mundo tão diferente da gente, como ele também comentou na África, quando ele passou, que era uma região, não sei se foi a palavra que ele usou, mas eu imagino que seja alguma coisa próxima a isso, que é uma região mais desgastante emocionalmente para a gente passar.
por conta das diferenças, dos choques culturais que a gente vive como um todo. E isso não é negativo, tá? De forma alguma para você que está ouvindo, não é uma questão negativa, é só uma questão que, como a gente tem um histórico, né, um background, que a gente nasceu e cresceu no Brasil, quando a gente passa por esses lugares, a gente acaba tomando esse choque e isso acaba desgastando a nossa mentalidade. Eu acabei de sair Inclusive, ontem. recomendo. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um processo de evolução espiritual e pessoal de você estar nesses lugares para conhecer. Eu saí ontem, né? Hoje, cheguei ontem aqui na Hungria. Até ontem eu estava no Oriente Médio. Passei 3 meses e meio no Oriente Médio. É uma região. Nunca fui para a Índia também, nunca fui para o sul da África como ele foi, para essas regiões, para a África como um todo. Então, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu imagino que seja, porque o choque cultural é muito grande. Passei por lugares como a Síria, passei por lugares como a Palestina, por alguns lugares do Egito também que são muito, muito diferentes do que a gente está acostumado, que essa é a melhor palavra para dizer, né? Diferentes. E esse desgaste emocional ele é muito forte, né? Então, você tá de volta, por exemplo, eu estou de volta agora numa cultura que é mais próxima à nossa, não que seja igual, ainda é diferente, mas a Europa a gente sabe que é um pouco mais parecido com a cultura ocidental, que é a qual o Brasil está inserido, né? Então a gente acaba vivendo isso de uma forma mais forte. E aí, voltando agora para fazer a pergunta para você, você comentou lá atrás que você queria muito viver a Ásia, quando você planejou a sua primeira viagem lá atrás. Imagino que tem alguma relação com isso. Na segunda viagem, você já passou aí agora pela África, já passou pela Ásia. Como você planeja a sua viagem em relação a quero escolher os destinos que eu vou, esse, por isso, isso, isso. Como é que funciona o seu processo e como funcionou nesse caso específico da viagem que você está fazendo? Claro, claro. Só um comentário sobre o que você falou da questão dos choques culturais. Lucas, assim, para mim, o choque cultural ele nada mais é do que uma percepção sobre mim mesmo. Então, assim, se algo está me incomodando, eu me pergunto por que que isso está me incomodando. E aí eu vou entender por que que isso está me incomodando, eu vou entender muito sobre, não sobre a outra pessoa, mas eu vou entender sobre o que está aqui dentro, né? Então, quando eu trouxe ali a questão da África, da Índia, de terem sido realmente desgastantes emocionalmente, foram muitos, mas foram desgastantes porque eu me percebi. E é a mesma coisa no processo terapêutico, digamos assim. Você vai fazer terapia, não comparando, não substituindo de maneira alguma, mas assim, quando você começa a mexer em coisas que você não quer mexer, cansa, incomoda, você quer fugir. Então, por isso que eu quis dizer assim, tipo, quando eu saí da África, eu me senti, tipo, aliviado, entre aspas, aliviado, mas é por causa de uma questão de estava cansativo. E aí agora eu dei uma relaxada. Só que quando eu olho, de novo, aquela pergunta que você fez, qual os momentos de 2022 para você? Quando eu olho para os momentos de 2022, os que mais me transformaram foram esses momentos em que eu me senti mexido, em que eu me senti incomodado. Então, tipo, na África, eu me percebi como uma pessoa racista. Na Índia, eu me percebi como uma pessoa que não entendia a lógica de uma sociedade, quando uma sociedade ela pode ser de um tamanho tão diferente assim, ela pode ser, pessoas podem ser rudes não porque elas são rudes, mas porque uma sociedade é feita de uma maneira que ela seja, né? Então, tipo, de novo, na África, quando eu vivi a pobreza, e quando eu fiquei 10 dias, por exemplo, só comendo arroz com tomate, que eu fiz um voluntariado lá, me incomodou muito por quê? Porque eu vi que eu estava inserido num problema e que eu tinha a possibilidade de sair desse problema. E eu vi e vivi com pessoas que não tinham essa possibilidade. E aí me incomodou por eu ter esse privilégio. E aí eu fico cada vez mais, quando eu vivo essas coisas, percebendo os meus privilégios. Então acho que esses choques culturais e essas viagens que mexem com a gente, elas são extremamente importantes para a gente voltar diferente. Porque viajar, para mim, é sobre isso. Assim, viajar é sobre você ir para fora, ver o que tem lá fora, tem lá fora e mexer dentro, né? Tipo, e curar dentro ou organizar dentro para você ser uma pessoa melhor. Enfim, apenas uma reflexão quando você estava falando ali. Muito legal. Então, aí falando um pouquinho dos meus destinos, né? Cara, eu saí dessa primeira viagem pensando na Ásia muito mais por uma questão de espiritualidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Assim. Eu nasci numa uma família evangélica da Igreja Congregação Cristã, que é super evangélica, super, como se diz assim, bem, só me a palavra em inglês agora, tipo, strict, bem Rigorosa, rígida. Isso, rígida. bem rígida, rigorosa, rígida. E, e aí, depois, na sequência, quando eu tinha 14, 12 anos, eu fui para a Igreja Católica. Eu só tinha muito esses dois paralelos das duas Uhum. religiões, e aí eu tinha muita curiosidade de saber mais. E aí eu quis vir para a Ásia. Agora, eu tô deixando muito deixa a vida me levar, sabe? Eu tinha uma ideia, quando eu saí do Brasil,
a primeira vez que eu pensei nessa viagem, eu queria ter feito ela de carona desde Portugal até a Índia. Só Que que aí o que legal. que aconteceu? Aí teve a guerra, teve várias questões, e aí, enfim, aí eu mudei esse planejamento, e aí eu falei assim, não, mas meu objetivo era chegar na Índia, porque eu sempre quis ter ido para a Índia, de novo, por uma questão de especialidade. E aí fui para a Índia, cheguei lá e foi uma coisa completamente diferente do que eu esperava. E agora eu saí de lá e eu comecei a pensar assim, putz, agora eu tenho um tempo. E aí esse momento da minha viagem atual, ela é um pouco diferente da minha primeira viagem em quesito tanto de motivação, porque que eu saí para viajar, até em questão assim de o que que eu quero fazer. Então, em questão de motivação, ela saiu. A primeira vez que eu saí para viajar, eu saí incomodado. Eu estava incomodado com a vida que eu tinha, estava incomodado com os meus dados, eu estava incomodado comigo e eu quis uma mudança. E aí eu saí para viajar. Dessa vez, em 2021, eu estava super bem comigo, eu estava feliz com o que eu estava fazendo, eu estava super feliz com o emprego que eu tinha, eu estava super feliz no lugar que eu estava morando. Só que aí essa felicidade era tão grande que eu queria expandir ela. E aí a viagem ela veio desse espaço de expansão. E aí eu tô viajando agora e eu sinto que eu tô no momento da minha vida, como eu comentei, eu tô com 31, né? É, e que eu tenho força e disposição para fazer as viagens que eu faço na forma que eu faço, que é pegando carona, ficando no sol, caminhando um monte, acampando, blá, 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 blá. E eu também sinto que, em aspecto de vida, em tudo que envolve, né? Porque a gente precisa, quando a gente fala em viagem, a gente não está falando só eu e decisão minha, a gente precisa de uma estrutura que nos permita fazer isso. Então, assim, hoje a minha mãe está super bem de saúde no Brasil. Se ela não estivesse bem de saúde no Brasil, eu não estaria conseguindo fazer isso agora. Então, assim, tem Perfeito. várias coisas que estão envolvidas e elas estão bem agora nesse momento que eu sinto assim, tipo, pô, posso ficar. E aí, como eu escolho os lugares, vai muito do meu sentimento. Assim. E eu vou para os lugares, eu sinto, se eu quiser eu fico, se eu não quiser eu saio, sabe? Por exemplo, Vietnã, amei. Ó, Vietnã, Laos e Camboja, que são esses que eu tô agora e que eu fiz recentemente, eles já estavam pendentes desde a primeira viagem que eu não fui, porque eu não tinha dinheiro para pagar os Hum, vistos. E aí eu voltei e falei assim, não, eu quero fazer esses três. Aí eu cheguei no Vietnã, me apaixonei, incrível, país sensacional, meu Deus do céu, é o meu segundo da minha lista de top 5. E eu cheguei aqui no Vietnã e falei assim, nossa, queria ficar aqui por 2 meses, mas não posso por causa do visto. Aí cheguei no Laos, me decepcionei, não gostei. Fiquei olha, 10 dias, o que era para eu ter ficado mais tempo. E aí agora eu tô indo, aí ó, até vai até um spoiler, ó, vai um spoiler, não sei quando que esse programa vai ao ar, conteúdo mas exclusivo aqui no Passapode. Com vocês, Flávio. Diga, vamos olha, lá. é conteúdo de apoiador, hein? Para quem não sabe, eu tenho um programa de apoiadores lá no meu Instagram, que as pessoas têm acesso a conteúdo exclusivo, que dentre eles inclui aí custos de viagem e o planejamento. E eu já comentei lá com eles que eu vou fazer agora nos meus próximos dias. No dia 4 de maio, eu tô pegando um voo aí para Ásia Central. Então, eu vou viajar para o Paquistão e aí eu vou Que legal. subir ali Afeganistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Turcomenistão, e é uma parte do mundo que eu não tenho a mínima ideia. E que quando eu penso, me dá vários frios na barriga de várias maneiras e eu vou viver essa aventura aí. Então, eu estou escolhendo agora os meus caminhos por nível de aventura que eu consigo viver na energia que eu tenho para viver. Então, eu não estou cansado, apesar de eu, às vezes ficar cansado fisicamente, assim, eu não estou cansado mentalmente ainda de viajar. Então, eu quero continuar e quero fazer essas viagens um pouco mais ousadas, assim, sabe? Tipo, de ir para lugares mais remotos, e que precisa de mais planejamento, que é um nível um pouco mais. Não queria, é um nível um pouco um nível 2 assim, de viagem, né? Que não é um nível Sudeste Asiático, acho que é o nível 1, por exemplo. Na Europa é o É. nível 0. Você consegue viajar na Europa tranquilamente de qualquer forma. Uhum. Mas quando você vai aumentando os níveis, assim, né? Enfim. E aí é assim que eu decido, assim que eu vou vivendo. Eu gosto muito da fluidez, sabe? Eu acho que a fluidez é algo que tá aí no meu sangue. E me responde agora, você falou que Vietnã é o top 2. Você levantou a bola para eu cortar, né? Qual que é o top 5? Então, vamos lá. Meu top 5 países. Então, hoje eu tô no meu país número 42. E desses 42, o meu top 5 começar pelo do último pro primeiro, né? Então, em número 5, cara, eu acho que é. Peraí, deixa eu ver. Número... Anotei. O, o número 5 é a Turquia.
foi um país assim que eu gostei muito. Foi um país que eu saí da Turquia com vontade de ter ficado mais, assim. E aí, quando eu escolho os países que eu mais gosto, eles têm alguns critérios, assim. São países que eu gosto que é mais fácil de pegar carona, são países que a comida é boa, são países que eu consigo me conectar facilmente com os locais. Então, a Turquia, ele entra aí dentro desse espaço e é um país lindíssimo, né? Tipo, com belezas Sem naturais. dúvida. Então, o meu top 4 é a Namíbia. Putz, a Namíbia, velho, assim, é lindo. Eu curti. Nossa, foi assim, o primeiro lugar, foi o lugar que eu vi o deserto pela primeira vez na vida. Eu Nossa, assim, foi muito emocionante o que eu vivi na Namíbia, assim, eu viajei de carona, fiz a África toda de carona ali nessa parte que eu viajei, né, eu fiz África do Sul, Namíbia, Botswana, Zâmbia e Zimbábue, tudo de carona, e a Namíbia foi surreal, foi muito legal o que eu vi lá, e é lindo, 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 lindo. A única coisa que a Namíbia não me deu foi comida, assim, porque a comida foi muito difícil, eu não gostei, porque como eu sou vegetariano, é muito difícil comer vegetariano num deserto, né, então tipo, eles não têm muitos vegetais e tal. E aí o meu top 3 em número 3 está as Filipinas. Filipinas, porque eu acho o povo das Filipinas muito bom. Cara, eu acho muito legal, assim, eu acho muito bacana. Eu me identifiquei, assim, eu senti uma conexão muito grande. Assim, eu tenho amigos das Filipinas, assim, que são amigos que eu vou levar para a vida, assim, já levo comigo, assim, e é lindo, né? Então, assim, fora das belezas naturais, tem muitas praias, lugares paradisíacos, é muito, muito bonito, assim, sabe? Tipo, as pessoas, a maneira que elas tratam umas às outras, a maneira que elas fazem festa, é muito parecido com o Brasil, assim, eu gosto muito. Legal. A única coisa que as Filipinas também não me deu foi comida, porque eles comem muita carne, muita carne. Mas Não. dessa vez, é a segunda vez que eu fui para lá agora, eles são bem melhores, assim, com mais opções vegetarianas, veganas, no mercado, coisas assim, da primeira vez não tinha nada, era bem, bem massa. E top 2 aí como eu falei, Vietnã, meu segundo nessa lista aí, porque meu Vietnã não tem nem o que dizer assim mesmo. Tipo, a comida perfeita, barata, pessoas, foi muito fácil no Brasil. Eu viajei, te falei, né? Viajei todo o Vietnã de carona, assim, eu não esperei nem um dia mais do que 15 minutos. Nem um dia. Tipo assim, muito fácil pegar carona ali. Tipo, as pessoas sensacionais, me levavam pra casa delas, me deixavam dormir na casa delas, me davam comida, tipo, muito massa. Mesmo a barreira da linguagem, que é uma coisa que você não encontra nas Filipinas, por exemplo, que você fala inglês, lá é muito fácil você se comunicar em inglês com as pessoas. No Vietnã não é tanto, mas mesmo assim eles fazem questão de usar ali o tradutor para conversar com você, para tipo, realmente estar aproximando. E aí o número um, Medalha de ouro foi, vai para. foi Mianmar, com certeza. Né? O primeiro, Mianmar tem vários quesitos assim, que eu enumero como meu país número um, assim, e eu acho que a primeira questão foi é um foi bom para minha experiência, mas eu sinto muito pelo país, assim, que é o fato do quesito social político que o país está inserido, né? Então, eu morei e estive em Mianmar durante 2016. Se você não sabe onde Mianmar é, ou se você não reconhece por esse nome, existe também um nome que é Burma, né? Birmania em português, no caso. E aí, eu morei lá dentro de um momento, numa faixa ali de linha do tempo da história política de Myanmar, que foi entre duas ditaduras. Então, eles tiveram uma ditadura até 2011. E aí abriu-se o país, e o país voltou, virou uma democracia, e aí agora, em 2020, eles voltaram a ser uma ditadura. E aí, o que que acontece quando você tem um país que ele está sob uma pressão social e política muito grande como essa e com fronteiras fechadas? A globalização não afeta esse país. Então, quando eu cheguei lá, um chip de celular, por exemplo, custava US$ 150. Não tinha nenhum tipo de fast food ou qualquer coisa assim. É, e aí a cultura era muito preservada. Então foi um país que, andando pelas ruas, eu vi as pessoas, os homens, principalmente, eles andam com um negócio chamado longi, que um pano, assim, um pano grande, que eles amarram na cintura, e todos os homens vestem isso, assim, sabe? E fica até os pés, assim, né? Como se fosse uma grande saia. E as mulheres, elas passavam
uma coisa no rosto que se chama Tanaka, que é como se fosse, é um pó de um caule de uma árvore. Então elas passavam no rosto, assim, e você via todas as mulheres e crianças com os rostos pintados na cidade. Então foi uma coisa assim que eu tinha a sensação que eu estava entrando dentro de um filme, sabe, assim, que é completamente tudo muito diferente do que eu um dia pensei na vida ser algo possível, assim, sabe? E aí um outro quesito, um resultado disso é que você sabe muito bem que quando você vai para um país que ele é muito turístico, você é visto como um turista, obviamente, e as pessoas te vê como uma fonte de renda. Só que em Mianmar, eu não senti isso, eu senti que eu estava sendo uma visita. E aí, quando muda essa perspectiva, as pessoas, eu me sinto tratado melhor, eu me sinto acolhido, eu sinto que as pessoas me querem ali, sabe? Tipo, que elas me querem por perto. Então, várias vezes eu ia para casa das pessoas, tomar chá, as pessoas me paravam no meio da rua pra gente conversar em inglês, porque elas queriam treinar inglês. Então, isso foi muito lindo, né? E aí, a cereja do bolo de Mianmar foi a gentileza, de novo, que está conectado ao meu propósito aí dentro dos projetos e tudo mais, né? Então, até eu tenho uma tatuagem no meu braço que é escrito na língua local lá deles, que significa compartilhe, mesmo que você só tenha um pouquinho. Porque o tempo todo, Lucas, eu vi as pessoas compartilhando, doando, mesmo se elas não tinham nada, assim, sabe? Então, essa gentileza, essa bondade, claramente está conectado com a religião, né, com o budismo, mas acho que isso vai além disso. Foi um lugar que, assim, eu senti essa generosidade de uma maneira muito forte. Eu aprendi muito nesse país. Então, desculpa eu falar muito do Myanmar, mas, assim, tipo, é meu xodózinho, tipo, não tem. Não te... Que isso, cara. Inclusive, Mianmar era um país que eu sempre tinha ouvido coisas de tem que tomar cuidado, que é um país perigoso porque é uma ditadura, etc. Ouvir você falando isso me deu. Eu tô triste, por um lado, porque do seu top 4 eu não fui nenhum ainda. Então tem que ir ainda bastante coisa. Mas eu tô muito feliz que os quatro, os três deles já eram um país que eu tenho muita vontade de ir. Namíbia, eu tô com uma viagem marcada já para também spoiler aí, conteúdo exclusivo para vocês. Eu vou para lá, para Namíbia, aí no final de junho, eu vou estar lá no começo de julho, aí, então eu vou estar na Namíbia, já tenho viagem marcada. Agora, os outros três, que são Sudeste Asiático, né, Filipinas, Vietnã e Mianmar, cara, Mianmar era um que eu não tinha nenhuma expectativa, e você me colocou uma expectativa bacana agora, não uma expectativa de que eu tenho que ir lá e vai ter que se cumprir, não, mas é um motivo do qual está no seu top um que é muito genuíno, é muito legal, é muito bacana. Então, legal, cara, muito legal conhecer esse outro lado de Mianmar, putz, muito legal, muito bacana. Deixa eu mudar o assunto um pouquinho, para a gente já passamos de 1 hora de episódio. Nossos episódios costumam ter 1 hora, mas quando o papo é bom, flui, não tem problema passar. Então vamos continuar, porque a gente precisa abordar esse assunto que é o estilo de viagem. Eu quero entrar nele a fundo contigo para entender quais são, não vou dizer estratégias, porque eu acho que ele nem. Né, quando você acaba vivendo dessa forma, ela deixa de ser uma estratégia, ela passa a ser uma coisa muito mais natural. Porque estratégia é uma coisa pensada, etc. Ela acaba sendo muito mais natural. E você comentou de dois tópicos durante o nosso episódio aqui, que foi a questão das caronas e a questão da acomodação com Couchsurfing. Vamos primeiro falar nos gastos, eu estou falando da minha parte agora, tá? Nos gastos da minha viagem como um todo. Os principais dois gastos são deslocamento e acomodação, que foram exatamente os dois gastos que você comentou aí, que você consegue cortar para conseguir fazer a viagem barata. E não estou levando a conversa para um tema de economizar na viagem, não. Eu quero entender o estilo de vida. O que isso traz para você como benefícios, o que isso traz para você como prejuízos. Por exemplo, eu gasto mais tempo tendo que viajar assim, ou eu gasto menos tempo, ou eu ganho mais histórias, mais experiência. Quero ouvir de você um pouco mais em relação ao estilo do que a parte de economia, não é o foco aqui agora. Então vamos lá, primeiro as caronas, que é um jeito que você faz para conseguir economizar na parte de deslocamento. Como você vê esse estilo de deslocamento de uma forma positiva e quais são os pontos negativos dela também, e depois a parte de acomodação. Vamos falar uma de cada vez. Tá, beleza. Bom, primeiro, preciso falar do meu lugar de fala, né, que é muito privilegiado. Então, o fato de eu ser um homem, e de eu ser um homem cis, e de eu não ser um homem gay afeminado, me traz aí muitos privilégios de eu poder fazer coisas que muitas outras pessoas não poderiam fazer. E eu não sei se elas não poderiam fazer, mas eu acho que assim, o risco e a dificuldade e o preconceito que elas iriam enfrentar poderiam ser muito grandes perante ao benefício que aquela experiência iria trazer, né? Então, acho que eu só queria trazer essa primeira colocação, porque eu sou muito questionado sobre isso e eu acho que é importante falar sobre esse espaço, né?
Então, assim, a carona ela surgiu na minha vida pela necessidade. Eu nunca pensei, nunca saí de casa assim, tipo, vou viajar o mundo e vou viajar o mundo de carona. Não, nunca foi isso. Ela veio perante a necessidade de eu não ter dinheiro para me locomover e eu precisava me locomover. Então, a primeira carona que eu peguei foi de Singapura até a Malásia. E ela aconteceu de uma maneira muito fluida e ela foi uma viagem muito bonita. Então, quando eu penso em carona, eu penso em viagens bonitas e em viagens inesperadas. E aí as pessoas devem pensar e elas me perguntam, e você que está escutando a gente provavelmente já deve ter passado isso pela cabeça de você, pela sua cabeça, no caso, se eu não encontro pessoas estranhas, pessoas esquisitas, assim. E eu encontro o tempo todo, né? Mas eu acho que depende muito da perspectiva, né? Eu posso ser uma pessoa esquisita para você nesse momento que está escutando eu falar sobre carona que eu estou fazendo aqui no Camboja, né? Então, tipo, é muito uma perspectiva. Então, o que eu sinto é que eu encontro pessoas. E aí, quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa dentro de um leque muito grande. E essa é um dos maiores benefícios que eu tenho, que eu sinto que eu tenho, que eu ganho das caronas. De eu viver e conviver com pessoas que são completamente fora da bolha, né? Então, assim, eu encontro pessoas que eu nunca encontraria e que eu chamaria, por exemplo, para ir num bar tomar alguma coisa, assim, sabe? E isso faz com que eu me sinta de novo voltando para aquele espaço de desconforto, sabe? Tipo, entro dentro do espaço, tipo, nossa, tô convivendo com essa pessoa tão diferente, mas por que ela é tão diferente? Por que isso me incomoda? Ou por que isso me impressiona? E aí entra dentro desse espaço de autoconhecimento. Então a carona me traz isso. E a carona me traz essa percepção e essa proximidade com a bondade. Então, o Lucas, aqui, ó, eu já devo ter viajado por cima mais de, sei lá, 30 mil quilômetros de carona por cima, assim. Porque faz muito tempo que eu pego carona, tipo, desde 2015, vai desde 2016 e tal. E eu viajei em todos os continentes de carona. Então, eu tenho aí muitas experiências com muitas pessoas. E eu tive. Outro dia, até o último vídeo que eu fiz no meu Instagram foi, tipo, um dos últimos vídeos que eu fiz foi, tipo, top 5 experiências de carona. Eu vi E essa. eu fiquei pensando no top 5 piores experiências de carona e eu não consegui chegar no 5. Tipo, eu tô com 3 na minha mão, assim, então só pra você ter uma ideia, assim, da estatística, sabe? E Geralmente, só para a pessoa que está ouvindo a gente ter um pouco mais de noção, de repente ela não sabe mais ou menos quantos quilômetros você anda numa carona específica. Do mesmo jeito que você estimou uma quilometragem, você consegue estimar número de caronas que você já recebeu? não, mas vão muitos, 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 muitos. Porque acho que cada, nossa, eu não consigo, mas sei lá, mais de 200, mais de 300, É. não, não consigo dizer. Mas muitas, assim, tipo, e em todos os lugares, né? Como eu falei, já peguei carona no Brasil, inclusive, em vários lugares. Mas o que eu estava dizendo é a questão, assim, tipo, dos benefícios. Eu acho que isso é um benefício, tipo, de poder presenciar essa bondade, porque, cara, assim, várias vezes pessoas abrindo carteira para me dar dinheiro, porque queriam me ajudar. Várias vezes pessoas me levando, por exemplo, aqui na Tailândia, onde a comunicação é mais difícil, assim, as pessoas não entendem o que eu estou fazendo. Já me levaram para o hospital, já me levaram para como fala, estação tipo de trem, de ônibus, polícia, porque elas achavam que eu precisava de ajuda. Então, assim, as pessoas estão dispostas a ajudar e eu consigo perceber isso de uma maneira muito, 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 muito visível quando eu pego carona. Então, essas são, assim, as minhas principais vantagens, assim, sabe? Ou quando eu vivo, já teve aí, até eu coloquei nessa lista dos top 5 ali, que tipo, foi uma que eu tive recentemente lá no Vietnã, que o cara viajou comigo 3 dias. E aí é muito legal você ver, assim, essa espontaneidade das conexões. Assim, tipo, acabei de conhecer o cara me ajudou, quis viajar comigo por 3 dias. E aí ele, quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de terminar com a namorada, tava, tipo, coração quebrado. Aí no final, tipo, ele tava lá dançando na música que a gente tava escutando no Pôr do Sol X lá. Então, assim, ver isso pra mim é a viagem. Assim, tipo, então, isso é a mágica de tudo, né? E aí, o lado. Como é comentar rapidinho dessa parte positiva É, também, falar uma experiência minha. Eu não tenho tanta experiência com carona como você, muito porque eu vejo a parte da carona, até queria te ouvir nessa parte, em relação ao meu estilo de viagem, um ponto negativo por ser uma forma de deslocamento que ela é mais demorada. Ela acaba demorando mais do que uma viagem planejada, que você compra o ônibus, sabe a hora que sai e fica sendo um pouco mais planejada. Então, para mim, que viajo rápido, diferente, isso acaba sendo um empecilho. Mas
eu não deixo de fazer sempre que eu posso, porque é uma questão de economia, então eu já tive algumas caronas. E teve uma muito parecida com o que você comentou, quando eu vi o vídeo do Vietnã, eu falei, pô, lembrei na hora, quando eu estava nas Bahamas, e nas Bahamas é impressionantemente caro, é um dos países mais caros que eu já fui na vida. E aí, quando eu cheguei nas Bahamas, eu falei, eu não vou conseguir me deslocar aqui. Eu fiquei num couchsurfing também para economizar, também foi uma acomodação de graça, só que ela era longe de tudo sempre. Eu falei, como é que eu vou fazer para visitar a cidade? Eu estou num lugar totalmente longe, eu não tenho nem dinheiro. Um ônibus lá era, se eu não me engano, era $8 um ônibus, que é tipo R$ 40 um ônibus. É preço de táxi no Brasil. Então, como é que eu vou fazer para me deslocar? E aí, num primeiro dia, a primeira pessoa que parou, quando eu estava pedindo uma carona, eu lembro o nome dela, é Chantel, o nome dela, e ela parou comigo e ficou comigo. Ela desmarcou, ela era massoterapeuta, ela desmarcou duas consultas que ela tinha, né? Enfim, duas atendimentos que ela tinha, para ficar comigo o dia inteiro, me mostrou a cidade inteira com o carro dela, contando tudo para mim. Esse tipo de experiência a gente só tem se a gente está disposto a ter carona. Se eu tivesse pegado um ônibus e topado pagar o valor mais baixo possível no transporte, que era R$ 40, eu iria visitar a cidade, ia conseguir ter uma noção dela, mas eu tive uma noção muito mais a fundo, na visão de um local, mostrando lugares para mim que não são turísticos, porque eu estava disposto a andar de carona. Então, só queria colocar também essa experiência aqui na pauta para enfatizar o que você está comentando, que eu acho super legal, cara. Sim. E aí, sobre a sua pergunta da questão do tempo, eu acho que você já acabou de responder ela. Assim, tipo, o que acontece é que, na minha perspectiva de viagem, eu já não estou mais assim naquela busca incessante para ver os lugares. Eu estou muito tranquilo se eu não ver os lugares, assim, porque eu não sei se eu me divirto, ou se eu aproveito, ou se eu acho tão legal sair um dia, andar por uma cidade, tirar foto nos lugares bonitos, se eu comparar isso com um dia que eu saio para pegar uma carona e aí eu encontro uma pessoa, vou contar uma história, né? Tipo, um dia que eu saio para pegar carona, por exemplo, em Katmandu, no Nepal, em direção à fronteira, e aí encontro um grupo de 5 caras que estavam viajando lá de família e tal, eles eram amigos, e aí resolveram me levar para uma confraternização da empresa deles, onde eu, o único brasileiro, no meio de um monte de nepaleses, já estavam dançando funk dentro de uma balada lá, tipo, no meio das montanhas do Nepal, enquanto era pra eu estar indo pra fronteira. Então, assim, tipo, é muito diferente uma coisa da outra, assim, entendeu? E aí, é nesse meio que eu permeio, assim, no meio das experiências e das vivências e das conexões, não dos lugares, das coisas assim. É claro, óbvio que eu acho lindo os lugares que eu vou querer ver se eu estiver ali, né? Mas eu vou buscar o máximo possível ver esse lugar de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais legal, que é o que você viveu aí com essa moça, quando você estava nas Bahamas, né? Então, acho que quando eu penso, igual, né, eu estava falando que eu fiz o Vietnã de carona, não sei o quê, e um amigo meu me perguntou, né, encontrei ele aqui no Laos, a gente se conheceu e tal, e ele falou, eu queria fazer o Vietnã, mas eu não sei se os 30 dias vai dar tempo para eu ver todas as coisas. Você falou para ir de carona, mas daí eu vou perder muito tempo na carona. Dos 30 dias de visto que eu tenho para o Vietnã, 10 desses dias eu estava pegando carona. Então, assim, são 30% do meu tempo eu estava na rua pegando carona, literalmente. Só que eu faria tudo de novo, porque foram 10 dias surreais de interessante, assim, sabe? De muito legal. Então, a viagem do Vietnã para mim foi a carona. Eu tenho um capacete, para quem me acompanhou aí, quem me acompanha no Instagram ou quem me acompanhou, eu tenho um capacete que eu comprei lá no Vietnã, porque tem muitas motos para eu conseguir pegar carona com as motos. Eu comprei esse capacete e aí eu decidi pedir para as pessoas que me ajudavam, que davam uma carona, assinar esse capacete. E aí quando eu terminei, ele virou um capacete, tipo, cheio de assinatura, assim, e que eu precisei de agora, eu acabei de conseguir dar um jeito de mandar ele para o Brasil, porque ele criou uma emoção, tipo, um valor emocional muito grande. Então, isso para mim foi o Vietnã. Se você me perguntar dos lugares, quais lugares eu mais gostei, eu posso muito mais citar os lugares em que eu estive com pessoas que foi muito legal do que os lugares que eu achei a paisagem incrível, sabe? Então, é É, é diferente, como se o sabe? tempo, é como se o tempo que você passasse não fosse um tempo de deslocamento, fosse um tempo que você está vivenciando o bom da Exato. viagem, que é as experiências. Então, por mais que tome Uhum. mais tempo, você está aproveitando a viagem enquanto você está pegando carona. Então, Sim. é uma outra perspectiva. É você olhar a carona não como uma forma de deslocamento, é uma forma de experiência. Mas Bacana. aqui, ó, precisa, e aí aí é os pré-requisitos. O único pré-requisito que você precisa ter para pegar carona é disposição.
Cara, você precisa muito ter disposição para fazer a coisa, assim, sabe? Há 2 dias atrás eu estava saindo de Siem Reap, que é a cidade onde tem o Angkor para ir até Phnom Penh, que é a capital. E teoricamente eram para ser 5 horas e meia de carona, de carro, e eu fiz de carona, e eu levei aí mais ou menos umas 12 horas para fazer essa viagem. Então, assim, é, é muito desgastante, porque eu fico no sol, eu, tipo, preciso ali ficar tomando água o tempo inteiro, carregando água, carregando mochila, às vezes precisa caminhar. Acho que a pior parte da pegar carona para mim é o momento que eu preciso começar ela, assim, eu preciso sair de dentro da cidade até chegar no ponto onde possivelmente eu vou conseguir uma carona que vai sair da cidade. Então isso é muito desgastante. Mas existem muitas ferramentas que te ajudam, né? Então existe um site, até dando dica aí mais palpável, existe um site que se chama Hitwik, né? Então, acho que depois o Lucas pode colocar aí de indicação para a galera, que é isso, assim, te explica como você chegar até os pontos para você pegar a carona mais fácil, te explica também como é a cultura de um determinado lugar perante a carona, assim, tipo, esse lugar entende, esse lugar não entende, esse lugar, tipo, você faz o dedão, esse lugar você não faz o dedão, a pessoa não vai entender nada que você está dizendo. Então é muito legal, vale muito a pena se um dia passar pela sua cabeça fazer isso. E aí, se você quiser realmente fazer isso, se você for uma mulher, por exemplo, você está com medo, faça com alguém, tipo, com uma outra pessoa, né? Teve várias meninas que já viajaram comigo e depois viajaram sozinhas de carona, porque perceberam que foi legal, que a experiência que elas tiveram foi bacana. E é claro, de maneira nenhuma incentivo você a fazer uma coisa que vai te deixar desconfortável, porque esse desconforto pode te trazer a uma experiência negativa. Assim. Então, acho que sempre o estado de espírito, né, trazendo até um pouco de um jovem místico aí que ainda existe em mim, apesar de eu me considerar um ex-jovem místico, mas eu acho que o estado de espírito que você está no dia ali que você vai é muito nítido que você precisa de um sorriso no rosto, você precisa estar relaxado, né? Relaxado, você precisa estar se divertindo com aquilo ali, porque vai ser cansativo e se você ficar puto da cara porque você não conseguiu uma carona que você ficar de pé lá, tipo, 2 horas, você não vai sair do lugar, né? Então acho que é assim que funciona. E eu vou adicionar mais uma coisa, Flávio, porque eu lembro, teve outro episódio que a gente fez, o Passaporte número 12, com o Arthur Lanari, que também é um cara que viaja, um cara sensacional também, escreveu livro, ele também viaja bastante de carona, tá viajando pelo Brasil agora. Um abraço para o Arthur se ele estiver ouvindo aí. Ele falou uma outra coisa que a gente estava comentando no Passaporte, que eu lembro, que tem a parte, requisitos também para conseguir pegar carona de uma forma boa. O primeiro dele é que essa parte mais física, ter disposição, você tá sempre ali sabendo que você vai se desgastar por estar no sol, por ter que andar e etc. Mas também tem a parte da resiliência. Você vai receber muitos nãos. E você tem que saber que esses nãos que você vai receber, e não é não, a pessoa falar não para você, é literalmente ignorar. Você vai estar lá na rua tentando alguma coisa, a pessoa vai te ignorar e você tem que saber e não deixar isso. Você tem que saber absorver isso e abstrair. Você não pode deixar isso te abalar de alguma forma, porque senão vai voltar naquela parte que o Flávio acabou de comentar do sorriso, da disposição, da alegria, de estar ali com uma questão de experiência, não com uma questão de deslocamento, para que isso se torne uma parte agradável para você. Acho que maravilha, mas esse é o principal. Passando para a parte de acomodação agora, Flávio, Couchsurfing. Também você comentou dessa palavra algumas vezes, eu também já acabei de comentar que nas Bahamas eu fiquei assim. E você comentou lá atrás que é uma forma de acomodação gratuita, na qual pessoas, né, oferecem parte da sua hospedagem, parte da sua casa, do seu apartamento, qualquer lugar que seja, para viajantes de uma forma gratuita. E eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. É, por que eles fazem isso? Vou falar por que que eu fazia isso, por que que eu hospedava. Eu hospedei bastante gente na minha casa em 2018, 17, 18, ali, que foi uma época que eu não estava viajando. E eu hospedei justamente pelo fato de eu não estar viajando. Então eu queria muito estar com o sentimento de viagem, mas estava muito distante de mim esse sentimento de viagem, porque eu estava trabalhando, eu estava na rotina. E aí quando vinha uma pessoa para minha casa com a mochila nas costas, assim, tipo, tudo naquele estilo assim, mochileiro e tal, parecia assim, cara, que trazia um respiro assim para minha vida, para minha rotina, assim. Então, eu gostava de escutar as histórias, eu gostava de ver aquele entusiasmo que naquela época eu precisava um pouquinho porque eu estava fazendo no dia a dia. Então, essa era uma das razões que eu hospedava. Mas as pessoas fazem isso por N razões. Então, assim, tem gente que hospeda porque quer praticar inglês ou que quer praticar uma outra língua. Tem gente que hospeda porque quer aprender a cozinhar determinadas coisas de outros países. Então, existem N motivos, mas eu acho que o maior motivo, e que também
estar conectado com o que eu experimento quando eu fico na casa das pessoas, é essa sensação de ajudar. Então, se eu te falar, assim, por exemplo, que eu acho muito mais fácil conseguir uma hospedagem quando eu faço uma solicitação de última hora, que eu escrevo para a pessoa, estou aqui, não tenho onde dormir, você consegue me ajudar, do que, às vezes, quando eu faço, tipo, uns 5 dias antes, planejado, olhando ali direitinho, mostrando, tipo, por que eu quero ficar na casa da pessoa. Eu acho que esse sentimento de ajuda, quando você está inserido dentro do espaço do viajante, né, de uma pessoa que está na estrada, é muito fácil de criar essa empatia, né? Então eu sinto que é isso, que essa é uma das grandes razões porque as pessoas hospedam. Perfeito, perfeito, maravilha. Não podia ser melhor essa resposta. Inclusive, também, quem tiver mais interesse sobre Couchsurfing, é uma plataforma oficial, tá? Uma plataforma formal, não é simplesmente um termo que a gente usa, apesar de lá atrás, antes do aplicativo existir, de antes do website existir, ele era uma forma de, bom, surfar nos sofás, né? Diria assim, na tradução literal para o português, porque é literalmente o que é, mas a gente virou uma forma oficial aí de troca de hospedagem por experiência, como o site mesmo coloca, que é isso que, que o Flávio está colocando para a gente. É aprender a cozinhar, aprender a falar inglês, ouvir histórias, é ajudar como um todo de forma genuína. Enfim, experiências, né? Uma troca de experiências. Você troca a sua hospedagem para ganhar uma experiência como contrapartida. Maravilha, senhor Flávio. Muito bom, cara. Adorei o papo, 1h25 de papo. Esse foi o recorde, acho, do Passaporte. Não teve nenhum Passaporte mais longo que esse, porque isso quer dizer que o papo foi bom. Muito obrigado por participar com a gente. Eu De acho que, nada. como última parte do podcast, a gente sempre pede para a pessoa falar o nosso convidado, para falar uma frase mais, uma mensagem que você queria deixar para o nosso público como um todo. Eu gostei muito do que você já comentou sobre a parte da felicidade, principalmente, eu até anotei e escrevi aqui, porque isso é muito bacana. A felicidade não é um sentimento, é um estado de espírito, e você tem tristeza e alegria como sentimentos que podem surgir, né? Achei isso demais, isso eu vou levar para mim como filosofia interna, mas eu queria que você deixasse mais alguma mensagem. Fale a última, para quem está ouvindo a gente agora e está, bom, assistindo a gente até aqui, merece um último empurrãozinho aí do Flávio na parte de motivação. O que você diria para a pessoa? Lucas, olha, é, eu diria que para essa pessoa assim, sentir, né? Sentir como tá a vida dela, assim, se quando ela vai deitar, se quando ela acorda de manhã, ela acorda com entusiasmo, ela acorda com felicidade, nesse estado de emoção agora, né? Não de estado de espírito, mas e também entender que nem sempre vai ser assim e que quando a gente viaja também às vezes não é assim, mas a grande maioria das vezes são. Então, eu sei que o podcast é sobre viagem, mas muitas das experiências que eu vivi na minha vida não são sobre viagens, mesmo estando viajando. São sobre as pessoas, é sobre a humanidade, é sobre sociedade, é sobre como a gente consegue ser pessoas melhores. E viajar para mim é uma ferramenta, né, um caminho para que eu chegue até esse espaço. E se para você hoje no seu dia a dia você está aí buscando alguma coisa que você tenha consciência de encontrar essa coisa, né? Que seja a viagem, que seja alguma coisa, mas que faça com que você acorde com a sua consciência mais tranquila, mais leve, mais entusiasmada, mais feliz. Então, acho que é isso assim, que eu queria compartilhar. E aí, trazendo um pouquinho da questão do nome do meu Instagram de novo, né? Principalmente se você não se sente pertencente, né? Então, para mim, por muito tempo não foi assim, e isso me incomodou muito, e eu busquei esse pertencimento. E hoje eu sinto que o mundo inteiro me pertence, né? E que não era eles, sempre foi eu, sempre foi a minha visão de eu sobre mim mesmo e eu em relação com esse mundo, né? Infelizmente, ainda vivemos num mundo em que existem muitos preconceitos, muitas barreiras para muitas pessoas, mas quando a gente consegue, né, tipo, olhar para a gente com carinho, com amor, com acolhimento, com esse carisma, assim, a gente consegue passar por essas pessoas. Vai ser simplesmente assim, tipo, elas estão ali, não estão me incomodando, não quero isso para mim. Né? Então é isso, cara. Eu queria agradecer de verdade, assim, foi bem bacana. Eu tô aqui, tipo, literalmente, acabei de chegar no meu voluntariado, eu vou fazer um voluntariado ali na minha cama, onde eu tô dormindo. Tô num quarto aqui que eu nem andei em volta para saber como é que é. E essa é a vida do viajante, né? A gente não tem muito controle, não sabemos das coisas como elas vão acontecer, mas a gente faz o máximo, eu faço o máximo para que funcione. Então, estou feliz que aconteceu, que funcionou. Foi um prazerzão de verdade aí. Eu que agradeço, Flávio. Você é um cara muito, muito desenvolvido, cara. Muito parabéns por quem você é.
Espero que a gente se aproxime cada vez mais agora. Já te seguia, você também me seguia, agora vamos tentar aproximar os laços. De repente eu te encontro em algum lugar desse mundão aí. Aí, quem sabe, hein? Vai ter que Vamos que pegar vamos. carona, hein, cara? Vamos de carona, não tem problema não. Pessoal que está ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ouvir a gente até agora. Mais uma vez eu peço a sua ajuda aí, que ajuda muito a gente por aqui. No like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal quem está assistindo pelo YouTube. Um forte abraço, até o próximo Passapode. Obrigado, Flavião. Valeu.